Olá, bem-vindos ao meu canal, sou Sebastian e vamos refletir um pouco a respeito da luz que nós, cristãos, seguidores de Cristo, devemos ser. No limiar do Sermão da Montanha, no capítulo 5, nos 2 primeiros versículos, o texto diz o seguinte: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: A impressão que dá ao lermos esses 2 primeiros versículos é de que Jesus ensinava as multidões, mas exclusivamente ao seu grupo de discípulos. Tendo isso em consideração, podemos considerar que todo aquele que segue a Jesus à risca é uma luz no mundo, uma luz no meio das trevas. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus usou uma série de ilustrações, uma série de metáforas aqui. Jesus disse exclusivamente aos seus discípulos: Vós sois a luz do mundo. Então, se o grupo dos discípulos, se o grupo dos seguidores de Cristo é uma luz, em contrapartida, no sentido avesso, o mundo então seria o oposto da luz, ou seja, as trevas, a escuridão. É importante ressaltar que naquela época não havia energia elétrica como nós temos à disposição para ligarmos as nossas lâmpadas, etc. Geralmente, quando a noite chega, nós simplesmente ligamos um botão dentro de casa e continuamos com as nossas atividades. Não é à toa que muita gente hoje em dia acaba dormindo meia-noite. Tem gente que dorme de madrugada, 1 hora, 2 horas, mesmo tendo que acordar cedo. Mas naquela época não era bem assim, devido à ausência de energia elétrica, o pessoal basicamente já se preparava para dormir assim que a noite chegava. E, além de tudo isso, a diferença do nosso tempo, naquela época, uma pessoa pensaria várias vezes para ter que sair de casa durante a noite. Isso porque, mesmo estando dentro da cidade, protegida dentro do muro, a pessoa fica bastante exposta aos ladrões e ao perigo das ruas ao se expor caminhando durante a noite, principalmente se for caminhar fora da cidade, fora dos muros da cidade, para ir para outro lugar. Aí realmente estaria 100% exposto a ladrões e a qualquer outro tipo de perigo. Certamente os tempos têm mudado bastante em relação a isso. Ainda hoje é perigoso fazer isso, ainda hoje é perigoso sair nas ruas durante a noite, mas naquela época muito mais ainda. Então, como muitas coisas ruins aconteciam com aqueles que se aventuravam para sair da cidade durante a noite, ou mesmo andando nas ruas durante a noite, muitas vezes a escuridão, as trevas têm sido associados ao pecado, à iniquidade, à maldade. Então, enquanto o grupo dos discípulos é a luz do mundo, no sentido avesso, o mundo seria as trevas. Aqueles que praticam o viver de imitar a Cristo, aqueles que praticam o oposto disso, seria considerado trevas, um mundo de iniquidade. E logo depois Jesus menciona que não se pode esconder uma cidade num monte. A ideia é a seguinte: se você é discípulo de Cristo, não tem como esconder isso. Não foi feito para esconder isso. Assim como uma cidade no monte é claramente visível, o discípulo de Cristo tem que ser também
visível às pessoas, foi feito para ser visível para as pessoas. Agora, uma das coisas que vem na minha cabeça ao refletir a respeito disso é pensando nos monges católicos. Geralmente eles vivem numa zona afastada da sociedade, num lugar tranquilo, onde eles podem orar, ninguém interrompe eles não atrapalham ninguém e assim por diante. Mas na realidade, a vida de um cristão não foi feita para viver nessa paz. Na realidade, a vida do cristão é para estar no meio das trevas. A luz deve estar nas trevas e não distante delas. A luz deve estar operando no meio das trevas. Ou seja, o discípulo tem que estar entre aqueles que precisam da luz, entre aqueles que vivem na escuridão do pecado. Então, por isso Jesus colocou essa imagem. Uma cidade não pode se esconder estando colocada num monte. Não tem como desfazer isso. Foi feito para ser visível, no sentido positivo. Além de tudo isso, é interessante ressaltar o seguinte: uma cidade não surge do nada. Para haver uma cidade, tem que haver um conjunto de prédios, um conjunto de casas. E para haver um conjunto de edificações, nesse sentido, de casas, prédios, teve que haver ao menos um construtor, um arquiteto. E certamente Deus é o arquiteto da nossa vida. Ele é o construtor da nossa vida. É Ele que molda o seu discípulo para viver do jeito que Ele quer. Aliás, a palavra discípulo indica aquele que aprende do seu mestre, mas também aquele que imita o proceder do mestre, vive como um mestre. Então, certamente Jesus é o nosso construtor, o nosso arquiteto, para que nós sejamos uma luz ou uma cidade colocada num monte, colocada para ser visível. Logo depois, Jesus menciona, também comparando a ideia de que uma candeia não foi feita para colocar debaixo de um alqueire. E talvez você esteja se perguntando, o que é esse bicho? Alqueire, nunca ouvi isso na minha vida. Pois bem, alqueire basicamente é uma cesta onde antigamente o pessoal colocava os produtos secos, cereais, por exemplo, no animal de carga, né? Então, basicamente a ideia é simples. Você não tem uma candeia para escondê-la debaixo de um alqueire, debaixo de uma cesta. Não, não foi feita para ser escondida. Uma candeia, a luz que é emitida por ela, foi feita para iluminar as pessoas no seu entorno. Claro, lembre-se, nós estamos refletindo textos espirituais. Então, não devemos interpretá-los no sentido literal, mas no sentido espiritual. No início, Jesus mencionou que o grupo dos seus discípulos é a luz do mundo. Se o grupo dos discípulos de Jesus é a luz do mundo, no sentido avesso, então, o mundo seria aquilo que é o oposto de ser discípulo de Cristo. O grupo dos discípulos foi feito por um arquiteto, por um construtor, ou seja, por Deus. E foi feito não para se esconder, mas para se mostrar, no bom sentido, claro. Foi feito para se mostrar, mas para quê? Para iluminar as vidas das pessoas. Mas o que seria exatamente isso? O que significaria o fato de iluminar as vidas das pessoas? De encantar as pessoas? De encontrar sensacionalismo? De encontrar o apoio das pessoas? Fazer as pessoas se sentir felizes? É muito mais do que isso. Continuemos. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. O intuito dos discípulos iluminar a vida das pessoas é para que as pessoas vejam, contemplem as boas obras. E olha, as boas obras só vêm como referência, como fonte Deus. Deus é a fonte das verdadeiras boas obras.
Só dele emana tudo aquilo que é verdadeiramente bom. Lembre-se a história do Gênesis. Em Gênesis capítulo 1, nós temos os 6 dias da criação, onde nos primeiros 3 dias Deus se encarrega de criar as 3 boas funções. E nos últimos 3 dias, ou nos 3 dias posteriores, melhor dito, Deus se encarrega de criar os 3 bons funcionários das 3 boas funções. E a soma de tudo isso, Deus finaliza, conclui, criando a boa criação. E agora que nós estamos em Cristo, segundo aos Coríntios 5:17, nós somos uma nova criação em Cristo Jesus. Deus criou a boa criação no passado e agora em Cristo Jesus Deus cria a nova criação, uma criação melhor ainda. Então, nós somos a luz do mundo, feitos para iluminar as vidas das pessoas que vivem nas trevas, na iniquidade, no pecado. Lembre-se, as trevas foi associada poeticamente ao pecado, ao mundo de iniquidade, à maldade em si. Então, as obras da luz têm que ser vistas pelas pessoas que vivem nas trevas. Mas por quê? Para que glorifiquem o Pai. Mas isso tem uma implicância. Ou seja, isso implica o seguinte: se a pessoa, ao contemplar as boas obras da luz, as boas obras dos discípulos da verdadeira luz da nossa vida, que é Jesus Cristo, então as pessoas vão se aproximar de Deus para glorificar o Senhor. E isso implica também o arrependimento. A pessoa que genuinamente se reaproxima ao Senhor depois de ter ficado afastado e ficado nas trevas, quando a pessoa se reaproxima ao Senhor para querer glorificá-lo, isso implica que a pessoa também passou por um processo de arrependimento. Se a pessoa se aproximar genuinamente ao Senhor, é necessário que a pessoa passe pelo arrependimento e se converta também um discípulo da luz de Cristo. Então, e certamente você sabe que não tem escuridão nenhuma, trevas nenhuma que possa vencer a luz. Então, sejamos luz para este mundo que tanto precisa. Se você gostou do conteúdo do vídeo, curta, se inscreva e compartilhe com o máximo de seus amigos. Até mais, tchau, tchau e que Deus te abençoe.